Fala galera, vamos começar a nossa sexta aula. Eu peço desculpas pela demora, certo? Essa aula se propõe a falar sobre CSS, bacana, que é a nossa segunda parte, a segunda linguagem que a gente vai ver nesse curso, bacana. Eu dividi aqui mais ou menos no script que nós vamos ver nessa aula. Essa aula vai ser um pouco conceitual. O que é o CSS, a vantagem, assim, um exemplo do poder do CSS, inclusive do CSS3. Vamos falar sobre a regra CSS, as regras, o que compõe essas regras e a sintaxe dessa regra. Vamos falar, por último, sobre agrupamentos de seletores. Seguinte, como eu falei anteriormente, essa aula é um pouco conceitual, mas é muito importante mesmo que esses conceitos aqui dados sejam bem fixados. Então é bacana você prestar atenção. Assim como eu falei um tempo bem atrás, eu havia falado que a gente não vai focar tanto no conceito. Seria bacana que vocês corressem atrás do conceito. Eu queria que esse curso fosse bem mão na massa mesmo. Então, mais programação, mas deixando bem claro aqui que todos os conceitos são importantíssimos para você saber o porquê aquele código funciona, o porquê ele funciona, como ele funciona, por que ele está ali. Então, os conceitos, logicamente, em qualquer outro assunto, são importantes, não só o código. Não adianta codificar na sorte ou codificar no que der, deu. Tem que saber conceitualmente do que se trata os elementos daquela linguagem de programação. Bacana? Então, para não me alongar mais, CSS, o que significa ela? Eu vou abrir os comentários aqui, como é de costume. Vai colocando os detalhes, inclusive links que eu tenho aqui de exemplos. CSS significa Cascading Style Sheet. Significa folha de estilo em cascata. Bacana? Deixa eu colocar aqui. Opa. Bem, o que significa isso? Folha de estilo em cascata é como um mecanismo simples para adicionar estilos, como por exemplo fontes, para adicionar fontes, cores, espaçamentos a documentos web, a documentos HTML. Bacana? Esse é o principal objetivo, adicionar estilos, que são fontes, cores, espaçamentos, etc., a documentos HTML. Bom, qual a vantagem disso? A grande vantagem do uso do CSS é separar a marcação HTML da apresentação do site. Sacaram? Então, fica desacoplado, há um desacoplamento aí. Assim, em outras palavras, vale dizer que o HTML destina-se unicamente a estruturar e marcar o conteúdo. Bacana? Ficando por conta da CSS, toda a responsabilidade pelo visual do documento. Sacaram? Então a estrutura do documento está lá, é a responsabilidade do HTML, que ele já estudou. E a responsabilidade pela beleza, pelo visual, pelo style, pelo layout desse documento, a responsabilidade disso é a do HTML. Do CSS. Então, eu vou deixar aqui, só para vocês, só como um modo de empolgar vocês, um site que é referência internacional em exemplos, tutoriais, artigos, etc., como muitos outros que existem, sobre CSS3, bacana, é o Codrops. É incrível esse site, para quem conhece já. Eu criei deixa eu colocar aqui, eu criei uma URL minificada
Quem quiser acessar, é só acessar d.pr/vbvo. Isso não é um 0, é um O. Bacana? E vai acessar lá, já vai direto para a página de, acho que é a página de Playground do Codrops. E lá vai ter tipo vários artigos. Cada artigo é um exemplo de uma funcionalidade de um poder do CSS3. Então vocês clicam no artigo que você achar mais interessante, ou os artigos que vocês acharem mais interessante. Depois clique em View, tem um nome lá em inglês, View Demo, que é justamente para ver a demonstração, né? Eu particularmente, toda vez que eu entro naquele site, eu fico maravilhado com o poder que o CSS3 está ganhando, e a galera consegue, o que a galera consegue fazer com ele é incrível. Então, quanto mais eu vejo o poder do CSS, mais eu vejo porque o Flash, assim, eu vou falar tá morrendo, né? Mas teoricamente já morreu para a web, certo? Então fica a dica aí, ó, vocês podem olhar esse site aqui, o Codrops. Vão clicando lá e vão experimentando, vai ser bem bacana. Enfim, próximo passo da nossa aula é falar sobre regras CSS, que é o coração da linguagem, por assim se dizer. É uma declaração que segue uma sintaxe própria, bacana, e que define como será aplicado o estilo a um ou mais elementos HTML. Uma regra CSS, na sua forma assim mais elementar, compõe-se de 3 partes. Então, é muito importante que vocês fixem isso. Vamos lá, uma regra CSS. Um seletor, bacana. Uma propriedade e um valor. Então, vamos ver que é bem simples, bem simples isso. A sintaxe que as regras têm é da seguinte forma: seletor, abro chaves, propriedade, 2 pontos, valor, fecho com 2 pontos, ou com ponto e vírgula, perdão. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. Bem, o que é um seletor? O seletor aqui, genericamente falando, assim, é o elemento HTML identificado por sua tag, ou por uma classe, ou por um ID, que eu vou explicar, classe e ID na próxima aula provavelmente, ou etc. E para o qual a regra será válida, certo? Por exemplo, um exemplo de seletor. Vamos supor que aquele H1 lá em cima, aquele cabeçalho aqui, ó, que eu tenho no meu HTML, eu quero acessar ele. Então, o que eu faço? Eu quero acessar todos os H1 que está dentro do body. Então, eu coloco o meu seletor H1. Não preciso abrir e fechar, não é uma tag, bacana? Eu só coloco o meu seletor. Beleza? Então, vamos lá. Propriedade, o que é uma propriedade? Propriedade é o atributo do elemento HTML, assim, ao qual será aplicada a regra. Por exemplo, a propriedade fonte do H1. Então a gente vai atribuir algum valor, que justamente é nossa terceira parte, atribuir um valor a essa propriedade, certo? Essa propriedade tendo o valor atribuído, ela vai ser aplicada ao elemento HTML, que está atribuído pelo seletor. Bacana? Não sei se eu estou confundindo as coisas, ficou meio difícil de explicar, mas vai ficar mais bacana, vai ficar mais simples quando a gente for para o código. Bom, e por último, nossa terceira parte é o valor, certo? O valor.
O valor é a característica específica a ser assumida pela propriedade. Por exemplo, eu tenho uma letra do tipo Arial, por exemplo. A cor, que é a minha propriedade, o valor dela é azul. Eu tenho uma propriedade background, que é o fundo da minha página. O valor dela é verde, vermelho, etc. Vocês entendem isso? Quem já tem experiência com linguagem de programação entende isso. Enfim, o seletor seleciona qual o elemento HTML eu quero aplicar, certo? O estilo. E aqui dentro, certo? Das minhas chaves eu vou colocar as propriedades, necessariamente propriedade valor. Eu vou colocar minhas propriedades. Posso ter propriedade, por exemplo, propriedade 3, propriedade 2 e propriedade 1. Posso ter inúmeras propriedades, certo? Lembrando sempre assim, o ponto e vírgula no CSS não é obrigatório, certo? Mas não é obrigatório para um seletor que tem uma propriedade única. Por exemplo, isso daqui está correto, bacana, mas se eu for colocar outra propriedade, eu necessariamente preciso terminar com ponto e vírgula, beleza? Só para terminar o conceito aqui, a gente um pouco para o código. Deixa eu fazer um exemplo aqui. H1, vou colocar aqui em propriedade color, colocar o valor dela de red. Então, se eu quiser comentar algum código em CSS, posso ter o comentário de uma linha só, que é o //, ou tem um comentário de bloco, que é o /*. Isso aqui indica que eu comecei o meu comentário e eu